Fiquei imóvel quando Iris entrou no meu espaço de trabalho, acompanhada por sua comitiva de executivos, seguindo-a como patinhos disciplinados. Tinha 23 anos, com um diploma de administração ainda recém-saído da impressora, enquanto eu havia passado a maior parte da minha vida adulta construindo nossa carteira de clientes. Pessoal, gostaria de apresentar a vocês a Mona, que ficará responsável pelas nossas contas mais antigas, anunciou ela, gesticulando na minha direção como se estivesse exibindo uma impressora de escritório ultrapassada. A partir de agora, ela se reporta diretamente a mim. A sala mergulhou em silêncio. Ninguém me encarou. Nem Trent, do jurídico, nem Kip, da contabilidade, nem mesmo Darlene, que almoçava comigo todas as quartas-feiras havia uma década. Eles fixavam o olhar nos sapatos, nas telas dos tablets, em qualquer coisa, menos no meu rosto. Precisamos de uma energia renovada nos mercados europeus, disse nosso CEO, pousando a mão no ombro de Iris. Mona pode te ajudar a compreender nossa trajetória enquanto você nos conduz para o futuro. Eu estava virando passado enquanto ainda respirava. A mesa do canto será sua, disse Iris, apontando para um espaço apertado perto do armário de suprimentos. Preciso que este escritório esteja desocupado até o horário do almoço. Meu escritório. Meu espaço, que havia testemunhado incontáveis noites em claro e descobertas importantes. A parede ainda exibia a carta de agradecimento de nosso maior cliente, enviada depois que salvei a campanha deles durante um desastre natural. Entendido, respondi, com a voz mais firme do que minhas mãos. 3 horas depois, observei os funcionários de manutenção colocarem minhas placas de reconhecimento dentro de uma caixa de papelão, enquanto Iris orientava a disposição de quadros de arte abstrata nas paredes que antes eram minhas. A escrivaninha grande também vai sair, ela instruiu. É praticamente uma peça de museu. A escrivaninha que minha equipe havia me dado de presente depois que nosso departamento foi eleito o melhor do ano pela empresa. Meu novo espaço de trabalho tinha uma cadeira instável e um computador que chiava ao ser ligado. O telefone tocou. Era Howie, meu subordinado direto havia 8 anos. Mona, desculpa, mas a Iris convocou uma reunião da equipe na sala Willow. Quando? Agora. Ela disse que era só para os líderes de equipe. Eu estava sendo deixada de fora de uma reunião com a minha própria equipe. Sem problemas, menti. Depois de desligar, vi um e-mail da Iris enviado para todo o departamento. Crescimento, estratégia, implementação e superação de métodos ultrapassados. Em anexo, uma apresentação de 16 páginas. Abri o arquivo e senti um aperto na garganta. Aquilo não era apenas parecido com ideias que eu havia apresentado 6 meses antes. Eram exatamente as minhas propostas, inclusive as metas específicas de penetração de mercado para Portugal e Grécia. As mesmas que nosso CEO havia considerado ambiciosas demais quando as apresentei. Às 16h30, um post-it apareceu na minha mesa apertada. Meu escritório. 17 horas em ponto. Iris. Encontrei-a encostada na minha antiga mesa, digitando no celular. Sente-se, disse ela, sem levantar os olhos. Permaneci em pé. Ela finalmente me encarou. Sua proposta de estratégia europeia foi muito bem recebida na reunião executiva de hoje. Você quer dizer a minha estratégia europeia? O sorriso dela permaneceu intacto. Sua pesquisa foi, sem dúvida, uma base útil, mas base não é arquitetura, Mona. Eu modernizei e refinei seus conceitos iniciais, transformando-os em algo aplicável. Você copiou meu trabalho palavra por palavra em algumas partes. Essa é uma acusação séria, respondeu ela, desligando o telefone, especialmente vinda de alguém na sua posição. Minha posição? Pessoas que permanecem muito tempo na mesma empresa costumam se tornar territorialistas e resistentes a mudanças. O CEO entende que essa transição pode ser desafiadora para você. Foi por isso que você me excluiu da minha própria reunião de equipe hoje? Ela suspirou de forma exagerada.
Eu precisava de um feedback honesto sobre a liderança do departamento. As pessoas nem sempre se sentem confortáveis para falar com franqueza com um ex-supervisor presente. A insinuação me atingiu como um soco no estômago. Ela vinha coletando reclamações sobre mim. Vamos reestruturar o departamento no próximo mês, continuou ela. Algumas funções serão eliminadas, outras reformuladas. Seu futuro aqui depende totalmente da sua capacidade de adaptação. A ameaça era clara. Há mais alguma coisa? Perguntei, em voz baixa. Sim, a apresentação da Winterman amanhã. Eu assumo. O grupo Winterman, meu cliente havia 16 anos, cujo CEO solicitara explicitamente que eu conduzisse a avaliação anual. Conversei com Oliver esta manhã. Ele compreende a nova direção. Ela estava desmontando, peça por peça, tudo o que eu havia construído. Meu papel, meus relacionamentos, minha reputação. Só isso, disse ela, voltando a atenção para o celular. Saí, passando pela sala de reuniões envidraçada, onde minha equipe ainda estava reunida. O silêncio se instalou quando passei. Eles desviaram o olhar. Seja o que Iris tivesse dito, algo essencial havia mudado. Na minha mesa apertada, um novo e-mail do RH aguardava. Plano de melhoria de desempenho, confidencial. Um PIP, formal. O primeiro passo rumo à demissão. O documento citava resistência à nova liderança e comportamento territorialista. Dediquei 2 décadas àquela empresa. Adiei a ideia de ter filhos, trabalhei 2 vezes mesmo com pneumonia, faltei ao funeral do meu avô para salvar uma conta importante. Agora, estava sendo descartada por alguém que havia construído toda a sua estratégia sobre o meu trabalho. Desliguei o computador, peguei minha bolsa e saí sem me despedir de ninguém. Dentro do carro, permaneci sentada em silêncio por 20 minutos, encarando o vazio. Uma estranha serenidade substituiu o choque inicial. Eles acreditavam estar assistindo ao apagamento gradual de uma mulher. Esperavam lágrimas, explosões, uma carta de demissão. Não tinham ideia de com quem estavam lidando. Naquela noite, não chorei, não desabafei com amigos nem com a família. Em vez disso, abri meu laptop pessoal e comecei a trabalhar. Não no meu currículo, nem em uma reclamação ao RH, mas em um arquivo. Um arquivo muito específico, que mudaria tudo. Espere. Antes de contar o que aconteceu depois, quero agradecer por embarcar nessa jornada comigo. Se você já está sentindo o peso da injustiça, talvez queira curtir este vídeo e se inscrever no canal. Acredite, o que vem a seguir é algo que você não vai querer perder. A vingança silenciosa de uma mulher que foi subestimada pela última vez. Meu nome é Mona Teller, e até 3 semanas atrás, eu era diretora sênior de crescimento internacional em uma empresa de marketing que acabara de se fundir com seu maior concorrente. A fusão trouxe mudanças, claro, mas nenhum de nós imaginava que a equipe executiva colocaria uma recém-chegada diretamente acima de mim, sem qualquer período de transição. Entrei na empresa logo após me formar na faculdade, quando ocupávamos apenas metade de um andar em um prédio no centro da cidade, com um sistema de aquecimento duvidoso. Hoje, temos escritórios em 11 países. Eu mesma inaugurei 7 deles. Minha equipe me respeitava não por imposição, mas porque eu havia conquistado esse respeito. Quando a mãe da Bela foi diagnosticada com câncer, reorganizei toda a agenda dela para que pudesse acompanhá-la nas sessões de tratamento. Quando o apartamento do Pen foi alagado, ajudei-o a encontrar uma moradia temporária. Quando Howie teve dificuldades com sua primeira grande apresentação para um cliente, fiquei até tarde por uma semana inteira até que ele a apresentasse com perfeição. Eu sabia o nome dos filhos deles, as datas de casamento, os sonhos que tinham além das paredes da empresa. Iris não sabia nada disso. Para ela, eram apenas recursos a serem otimizados, peças em um tabuleiro de xadrez movidas conforme sua grande estratégia.
Na segunda semana, ela chamou Howie ao seu escritório. Ele saiu 1 hora depois, evitando meu olhar. No dia seguinte, apresentou uma nova abordagem para os mercados nórdicos na reunião do departamento, exatamente a abordagem que eu vinha discutindo com ele em particular havia meses. O mesmo aconteceu com Bella e suas melhorias na arquitetura digital. Com Pen e seu modelo de retenção de clientes, um a um, os projetos colaborativos da minha equipe comigo foram sendo reapresentados como conquistas individuais sob a liderança inspiradora de Iris. Ela perguntou sobre meu estilo de gestão. Darlene sussurrou durante nosso almoço de quarta-feira, agora visivelmente constrangedor. Se você controla tudo nos mínimos detalhes e leva o crédito pelo trabalho dos outros, acaba resistindo à inovação. O que você disse? Perguntei. Darlene abaixou os olhos para a salada. Tentei manter a diplomacia, mas a Mona grava tudo. O celular estava sobre a mesa, registrando toda a conversa. Iris não estava apenas reescrevendo o presente, estava revisando o passado. Na terceira semana, minha equipe parou de me procurar com dúvidas. E-mails ficaram sem resposta, convites para reuniões com clientes desapareceram da minha agenda. Eu estava sendo ignorada dentro do meu próprio departamento. O golpe final veio quando Oliver, do grupo Winterman, me ligou diretamente, confuso porque eu não estava mais liderando a conta deles. Iris explicou. Você passará a assumir o planejamento estratégico, em vez das funções ligadas diretamente ao atendimento ao cliente. Ele respondeu. Depois de 16 anos, sem sequer uma reunião de transição, foi uma mudança bastante abrupta. Respondi com cautela. Bem, nós solicitamos especificamente a sua participação na renovação do contrato. Se você não estiver envolvido, teremos de reconsiderar nossas alternativas. Quando levei isso ao nosso CEO, ele pareceu disperso, claramente preocupado. A Iris tem algumas abordagens inovadoras para o portfólio da Winterman, disse ele. Dê uma chance a ela, Mona. Mudanças podem ser positivas. Naquela noite, observei pela janela da sala de conferências enquanto Iris apresentava minha estratégia para a Europa à equipe executiva. Meus slides, meus dados, minhas conclusões, tudo com o nome dela estampado na capa. Os executivos assentiam em aprovação. Nosso CEO chegou a aplaudir ao final. Eu deveria ter sentido raiva, mas, em vez disso, uma clareza estranha tomou conta de mim. Eu vinha jogando segundo regras que já não existiam, seguindo um contrato social que Iris jamais havia assinado. Era hora de mudar completamente as regras do jogo. Cheguei em casa e peguei meu HD externo, aquele onde eu mantinha backups de todos os projetos, todas as e-mails, todas as apresentações dos últimos 15 anos. Não pensando especificamente neste momento, mas porque sempre acreditei na importância de preservar o conhecimento institucional. O que encontrei ao vasculhar aqueles arquivos me deixou atônita. Trabalhei a noite inteira, reunindo informações, conectando pontos, analisando padrões. Pela manhã, havia compilado algo que fez minhas mãos tremerem. Enquanto salvava o arquivo, a caminho do trabalho, percebi que Iris havia cometido um erro crucial. Ela presumiu que meu poder vinha do cargo, do escritório, dos subordinados diretos. Acreditou que, ao retirar tudo isso, me tornaria inofensiva. Não percebeu que meu verdadeiro poder vinha de 2 décadas observando, ouvindo e memorizando, de milhares de relacionamentos construídos na base da confiança, não na intimidação, de compreender exatamente como nossa empresa funcionava em todos os níveis, um conhecimento que nenhum organograma seria capaz de registrar. Cheguei antes da recepcionista, antes mesmo da equipe de limpeza concluir o serviço. Coloquei uma pasta de papel pardo sobre a mesa da Iris, acompanhada de um bilhete simples para sua análise. Crescimento histórico, estratégia e resultados. Em seguida, saí para minha ligação com o cliente às 8 horas, a única reunião que ainda permanecia na minha agenda. Quando retornei às 10h30, algo claramente havia acontecido.
As pessoas se agrupavam em pequenos círculos e as conversas cessavam abruptamente quando eu passava. Seguranças estavam posicionados do lado de fora da ala executiva. Darlene veio apressada em minha direção com os olhos agalados. "O que você fez?" perguntou. "Compartilhei um pouco de contexto histórico", respondi. Há 20 minutos, Iris entrou correndo e gritando na sala do CEO. Logo depois, a segurança chegou. Agora estão todos lá dentro, toda a equipe executiva. Assenti com calma e fui até minha pequena mesa. "Você não está preocupada?" perguntou Darlene, vindo atrás de mim. "Com o quê?" "Com isso?" disse ela, gesticulando vagamente em direção aos escritórios da diretoria. "Não", respondi simplesmente. "Não estou nem um pouco preocupada." Ao meio-dia, chegou um e-mail da assistente do nosso CEO. "Reunião solicitada. Sala de conferências da diretoria. Imediata." A caminhada até o andar da diretoria pareceu irreal. Olhares me acompanhavam, alguns curiosos, outros apreensivos. O que quer que estivesse acontecendo já havia se espalhado por todo o escritório. Encontrei nosso CEO, Gerald, sentado à cabeceira da mesa, ladeado pelo consultor jurídico e pela diretora de RH. Iris não estava em lugar algum. "Sente-se, Mona", disse Gerald, com uma expressão difícil de decifrar. Escolhi um lugar bem à frente dele, pousando as mãos com tranquilidade sobre a mesa. "O arquivo que você deixou para Iris", começou ele. "De onde veio essa informação?" "Dos arquivos da nossa empresa", respondi, "além de registros financeiros públicos." A conselheira jurídica, uma mulher severa chamada Wilma, inclinou-se para a frente. "Você fez acusações extremamente graves." "Eu não fiz acusações", corrigi. "Apenas organizei dados. Os padrões falam por si." Gerald massageou as têmporas. "Você está afirmando que Iris implementou deliberadamente estratégias em sua empresa anterior que levaram ao colapso e agora está repetindo essas mesmas estratégias aqui?" "Os dados sustentam essa conclusão." "Isso é absurdo", interrompeu Wilma. "Por que alguém sabotaria propositalmente o próprio empregador?" Sustentei o olhar dela. 3 meses antes de sua empresa anterior declarar falência, Iris recebeu um pagamento significativo de um grupo de investimento que posteriormente adquiriu a carteira de clientes por um valor irrisório. O mesmo grupo de investimento que hoje detém 30% da nossa empresa após a fusão. Um silêncio pesado tomou conta da sala. "Você entende o que está insinuando?" disse Gerald em voz baixa. "Não estou insinuando nada. Estou apresentando números, datas e transações registradas publicamente." A diretora de RH pigarreou. "Iris afirma que você está se vingando por causa do plano de melhoria de desempenho e que criou essa teoria da conspiração." Abri meu laptop. "Gostariam de ver as fontes originais? Eu indexei tudo." O telefone de Gerald vibrou, ele olhou para a tela e se levantou de forma abrupta. "Espere aqui." Quando a porta se fechou atrás deles, permaneci completamente imóvel. Pela parede de vidro vi que se reuniam com vários executivos que eu não reconhecia, provavelmente da empresa matriz. 20 minutos se passaram antes de Gerald retornar sozinho, aparentando ter envelhecido 10 anos. "Iris foi suspensa enquanto aguardamos a investigação", disse ele, afundando na cadeira. "O comitê de supervisão da fusão chegará esta noite." "Entendo." Ele passou a me observar de outra forma. "Você está conosco há 20 anos. 22, na verdade. Por que não veio falar diretamente comigo?" Refleti antes de responder. "Você teria acreditado em mim em vez da estrela em ascensão que prometeu dobrar nossa participação no mercado europeu em 6 meses? O silêncio dele respondeu por si só. "Você autorizou que ela me colocasse em um plano de melhoria de desempenho após 2 décadas de avaliações exemplares. Permitiu que desmontasse minha equipe sem me consultar. Aplaudiu quando ela apresentou minhas estratégias como se fossem dela." Ele fez uma careta. "Achei que você se veria como o passado e ela como o futuro."
disse. É da natureza humana, completei. Gerald, nos deixamos seduzir pela novidade. O que você quer, Mona? Com licença? Para corrigir isso tudo, o que você quer? Seu antigo cargo de volta? O emprego da Iris? Quase ri. Não quero o emprego dela. Então o quê? Quero respeito, não apenas para mim, mas para todos que constroem algo valioso nesta empresa. Quero uma liderança que valorize o conhecimento institucional tanto quanto a inovação. Quero que o crédito seja dado a quem realmente merece. Gerald assentiu lentamente. É razoável. E quero a conta do Oliver de volta hoje antes do prazo final para reconsideração do contrato. Feito. Levantei-me para sair, mas Gerald me deteve. O arquivo. Há quanto tempo você trabalha nisso? Eu não trabalho nisso, respondi. Eu apenas presto atenção. Sempre prestei. Ao sair do andar da diretoria, meu celular vibrou com mensagens de colegas que de repente se lembraram da minha existência. Ignorei todas. Na minha mesa, encontrei Darlene à minha espera. A segurança levou o laptop da Iris, sussurrou ela. E estão analisando os e-mails dela. O que está acontecendo? Uma correção, respondi simplesmente. Ao cair da noite, o nome de Iris já havia sido removido do diretório da empresa. O escritório dela, meu antigo escritório, estava vazio. As obras de arte abstratas haviam desaparecido das paredes. Em casa naquela noite, servi-me de uma taça de vinho e finalmente me permiti processar os acontecimentos do dia. Minhas mãos tremiam levemente enquanto a adrenalina diminuía. O telefone tocou. Um número desconhecido. Alô? É a Mona Teller? Perguntou uma voz feminina. Sim. Sou Charlotte Weber, presidente do Comitê de Supervisão de Fusões. Gostaria de discutir suas conclusões pessoalmente amanhã pela manhã. Senti um aperto no estômago. Claro. Preciso informá-la de que Iris contratou um advogado. Ela alega demissão injusta e difamação. Ali estava o contra-ataque. Era claro que Iris não ficaria em silêncio. Entendo, respondi, mantendo a voz firme. Todas as informações que reuni podem ser verificadas de forma independente. O tom de Charlotte suavizou. Precisaremos analisar tudo com atenção. Enquanto isso, instruí Gerald a colocá-la em licença administrativa. A sala pareceu girar levemente. Licença administrativa? Por quê? É um procedimento padrão durante investigações desse tipo. Precisamos garantir que não haja qualquer percepção de conflito enquanto analisamos ambos os lados. Ambos os lados, como se fosse apenas um desentendimento comum entre colegas. Entendo, consegui responder. Estarei lá às 9 horas amanhã. Por favor, tragam todo o material necessário. Depois de desligar, permaneci sentada, imóvel, encarando a parede. Licença administrativa? O mesmo status de Iris. Em um único movimento fomos colocadas no mesmo nível, acusadora e acusada. A campainha tocou, fazendo-me sobressaltar. Pelo olho mágico vi Howie andando de um lado para o outro, inquieto na varanda. Eu deveria ter te defendido, disse ele assim que abri a porta. Todos nós deveríamos, respondi, dando passagem para que entrasse sem prolongar o assunto. É verdade? Perguntou, seguindo-me até a cozinha. Sobre a Iris ter sabotado a última empresa onde trabalhou? Você me diga, respondi. Você analisou as apresentações dela. Algo nas projeções de crescimento te pareceu estranho? Ele abaixou o olhar. Os objetivos para o mercado nórdico são impossíveis sem comprometer nossos relacionamentos de longo prazo com os clientes. Tentei explicar isso, mas ela disse que você nos deixou cautelosos demais, acomodados com um crescimento moderado. E o que você pensou? Perguntei. Ele hesitou. Achei que talvez ela estivesse certa, que talvez você tivesse ficado conservadora demais. A sinceridade dele doeu, mas foi algo que eu respeitei. O comitê de supervisão chega amanhã. Fui colocada em licença administrativa, assim como a Iris. Os olhos dele se arregalaram. Isso é absurdo.
Depois de tudo que você descobriu, eles estão tratando como se fosse uma briga pessoal. Palavra contra palavra, concordei. E evidências podem ser interpretadas de formas diferentes, especialmente quando uma das partes tem conexões poderosas. A expressão de Howie se fechou. Diga o que eu faço. Como posso ajudar? Observei-o com atenção. Seu rosto sério, a preocupação genuína. Ele havia se afastado quando Iris chegou, sim, mas também foi o primeiro a voltar. Por que você veio aqui esta noite, Howie? Porque eu estava errado, porque todos nós estávamos, e porque trabalho com você há 8 anos e sei quem você realmente é. Assenti devagar. Então é disso que eu preciso, de pessoas que saibam quem eu sou de verdade. A reunião do comitê de supervisão, na manhã seguinte, aconteceu na maior sala de conferências da empresa. Ao chegar, encontrei não apenas Charlotte Weber e os executivos, mas quase 20 pessoas, incluindo Howie, Bella, Penn e outros membros da equipe. Charlotte, uma mulher de traços firmes na casa dos 60 anos, iniciou sem rodeios. Senhorita Teller, analisamos o seu dossiê sobre Iris Palmer. A assessoria jurídica dela apresentou uma resposta alegando que a senhora distorceu dados para construir uma narrativa falsa motivada por animosidade pessoal. Ao lado dela estava sentado um homem elegante vestindo um terno caro, claramente o advogado de Iris. Ele me lançou um sorriso contido. Além disso, continuou Charlotte, elas apresentaram evidências de que a senhora resistiu a mudanças necessárias, teve desempenho abaixo do esperado e tentou minar a nova liderança. Meu estômago afundou. Iris havia se antecipado, construindo um caso contra mim desde o primeiro dia. Antes de ouvirmos sua resposta, prosseguiu Charlotte, devo informá-la de que Iris se ofereceu para desistir de qualquer ação judicial caso a senhora retire suas acusações e apresente sua renúncia imediata. O advogado deslizou um documento pela mesa. Uma carta de demissão já pronta. A sala ficou em silêncio, todos os olhares fixos em mim. Olhei para o papel e em seguida para os rostos ao redor da mesa. Gerald evitava meu olhar. Charlotte observava com frieza. Howie e os membros da minha equipe pareciam pálidos e tensos. Estendi a mão e peguei a carta de demissão, sentindo o peso dos olhares sobre mim. O papel sofisticado parecia mais pesado do que deveria enquanto eu lia com atenção. É bastante detalhada, comentei, mantendo a voz firme apesar do coração acelerado. Imagino que tenha sido preparada com antecedência. O advogado assentou. Queríamos tornar essa transição o mais tranquila possível. Tranquila? Repeti. Para quem exatamente? Charlotte pigarreou. Senhorita Teller, compreendo que isso seja difícil. Na verdade, não é, interrompi colocando a carta de volta sobre a mesa. Não vou assinar. O sorriso profissional da advogada vacilou. Aconselho fortemente que reconsidere. As provas apresentadas pela senhorita Palmer são consistentes. Cruzei as mãos. Estou ansiosa para analisá-las. Charlotte fez um gesto para a assistente que distribuiu pastas volumosas a todos. Abri a minha e encontrei dezenas de páginas, e-mails fora de contexto, métricas de desempenho selecionadas a dedo, declarações de membros da equipe claramente editadas. Como podem ver, disse o advogado, a senhorita Palmer documentou um padrão de resistência e baixo desempenho que antecede sua chegada. O processo movido por Mona foi apenas retaliação. Folheei as páginas com calma, como se estivesse avaliando seu peso. Então abri minha bolsa e retirei outra pilha de pastas, uma para cada pessoa à mesa. O que é isso? Perguntou Charlotte enquanto eu as distribuía. Contexto, respondi, simplesmente. A sala mergulhou em silêncio, enquanto todos começaram a ler. Eu havia preparado aquelas pastas durante a noite, com a ajuda de Howie.
Elas continham as versões completas dos e-mails enviados por Iris, métricas integrais mostrando o crescimento consistente do departamento e, o mais importante, declarações autenticadas de membros da equipe que foram até minha casa depois que Howie compartilhou a situação. Dela foi a primeira a falar. Ela me disse que Mona estava sendo pressionada a se aposentar antecipadamente e que eu deveria me afastar se quisesse avançar na carreira. Penha assentiu. Disse exatamente o mesmo para mim, que havia um problema confidencial de desempenho envolvendo Mona, algo que ela não podia discutir, mas que deveríamos apoiar a nova liderança. Ela nos colocou uns contra os outros, acrescentou Howie. Disse a cada um que os outros tinham dúvidas sobre a gestão da Mona. O rosto do advogado se fechou. Essas declarações foram claramente obtidas sob coação. São autenticadas, respondi. Cada uma foi dada livremente na presença de testemunhas. Charlotte analisava as pastas com atenção, sua expressão impossível de decifrar. Isso ainda não responde à principal alegação da senhorita Palmer, de que seu dossiê sobre a empresa anterior dela é uma invenção motivada por vingança. Não é, respondi com calma. Para isso, precisamos de uma verificação externa. Levantei-me e caminhei até a porta, abrindo-a para revelar um homem na casa dos 50 anos, usando um crachá de visitante. Este é Edward Torres, apresentei, ex-diretor financeiro da empresa antiga de Iris. O advogado se levantou abruptamente. Isso é um absurdo, não fomos informados sobre novas testemunhas. Edward sentou-se ao meu lado. Fui demitido 3 meses antes do colapso da empresa, após levantar preocupações sobre mudanças suspeitas na estratégia. Quando Mona entrou em contato comigo ontem, mostrando os padrões que havia identificado, eu os reconheci imediatamente. Charlotte inclinou-se para frente. Sr. Torres, o senhor está afirmando que a senhorita Palmer prejudicou deliberadamente a empresa? Estão afirmando que as estratégias que ela defendia eram idênticas às que nos levaram à falência, apesar de múltiplos alertas sobre os impactos de longo prazo, respondeu ele. E que ela recebeu uma taxa de consultoria significativa do grupo de investimento que acabou adquirindo nossa carteira de clientes. A atmosfera na sala mudou visivelmente. Gerald, que permanecera em silêncio, virou-se para Charlotte. Precisamos envolver imediatamente nossa equipe de conformidade financeira. O advogado digitava freneticamente no celular. Minha cliente nega veementemente essas acusações infundadas. O Sr. Torres foi desligado por problemas de desempenho. Seu depoimento é claramente motivado por ressentimento pessoal. Edward sorriu de leve. Na verdade, me ofereceram uma indenização generosa em troca da assinatura de um acordo de confidencialidade, que assinei em relação à empresa. Esse acordo, no entanto, não me impede de relatar as ações de funcionários individualmente, especialmente quando podem configurar irregularidades financeiras. Charlotte voltou-se para o advogado. A senhorita Palmer deseja responder pessoalmente a essas alegações? O celular do advogado vibrou. Ele olhou para a tela com expressão tensa. Minha cliente não está disponível no momento. Entendo, disse Charlotte, fechando a pasta. Então iniciaremos uma investigação completa. Sr. Torres, precisaremos de uma declaração formal. Já está pronta, respondeu ele, exibindo um envelope lacrado. Com a documentação do cronograma e das transações em mãos, a reunião foi encerrada. Permaneci sentada, sentindo um vazio estranho apesar da aparente validação. Aquilo ainda não era uma vitória. Não completamente. Investigações podiam ser comprometidas, provas reinterpretadas, narrativas reformuladas. Iris tinha aliados influentes dentro do grupo de investimento. Aquilo estava longe de chegar ao fim. A sala foi se esvaziando, até que apenas Charlotte ficou. Ela me observava com um interesse renovado. 22 anos em uma única empresa, comentou. Isso é algo raro hoje em dia. A lealdade costumava ter peso, respondi. Ainda tem, para alguns de nós, disse ela, reunindo seus papéis. Você permanecerá em licença administrativa durante a investigação, com salário e benefícios integrais. É o procedimento padrão. Quanto tempo a investigação levaria?
Difícil prever. Esses processos costumam ser complicados. A mensagem implícita era cristalina. Havia interesses poderosos em jogo. Aquilo poderia se estender por meses, talvez até anos. Entendo, falei, levantando-me para sair. Ela me deteve na porta. Senhorita Teller, aquele dossiê que você montou, como conseguiu conectar pontos tão específicos? Pensei cuidadosamente antes de responder. Passei toda a minha carreira identificando padrões nos mercados, no comportamento do consumidor e na dinâmica organizacional. Alguns padrões só se revelam com o tempo, perspectiva e paciência, acrescentou ela. A maioria das pessoas teria reagido com raiva imediata ao ser rebaixada. Reagir não é o mesmo que responder, retruquei. Eu escolhi responder. 2 semanas se passaram. A investigação seguiu a portas fechadas. Eu permaneci em um limbo, nem sendo demitida nem reintegrada. Minha equipe enviava atualizações constantes. Iris não havia retornado, mas também não havia qualquer anúncio oficial. A espera era calculada, obviamente, uma estratégia corporativa comum. Adiar até que o impulso se perca, até que a indignação justa se dissipe, até que todos simplesmente sigam em frente. Na sexta-feira à noite, enquanto eu cuidava do meu jardim abandonado, a campainha tocou novamente. Dessa vez era Gerald. Posso entrar? Perguntou, visivelmente desconfortável na varanda. Conduziu até a cozinha em silêncio, oferecendo café, que ele recusou. A investigação está travada, confessou, sentando-se no balcão. O grupo de investimento está exercendo uma pressão enorme. Eu não me surpreendo. Eles estão ameaçando retirar o apoio financeiro se insistirmos nisso. O conselho está preocupado com o impacto nas ações. E ali estava, mais uma vez, o cálculo conhecido em que a ética cede espaço à economia. Então Iris sairá impune, declarei, sem rodeios. Gerald fez uma careta. Ela não retornará à empresa, isso já está decidido. Enquanto isso, eu permanecerei em licença administrativa até que todos esqueçam e depois serei discretamente desligada. Ele evitava meu olhar. Estamos prontos para oferecer um pacote de indenização generoso. Claro que estão, Mona. Por favor, tente entender nossa posição. O grupo de investimento agora controla 30% das nossas ações. Não podemos simplesmente ignorar uma tentativa de sabotagem corporativa. Na verdade, podem. É exatamente isso que estão fazendo. Ele colocou uma pasta sobre o balcão. Outra proposta de acordo, sem dúvida. O conselho se reúne na segunda-feira para fechar a decisão, disse ele. Essa é a melhor proposta que consegui negociar para você. Depois que ele saiu, não abri a pasta. Em vez disso, servi uma taça de vinho e voltei ao jardim, me perdendo no trabalho simples e honesto de cuidar de algo vivo. Meu telefone tocou ao anoitecer. Edward Torres, estão enterrando o caso, disse ele, direto ao ponto. Eu sei. O grupo de investimento entrou em contato comigo, oferecendo um contrato de consultoria para refrescar minha memória. Você vai aceitar? Ele riu amargamente. Não, mas isso não muda nada. Eles encontrarão alguém disposto. Ficamos em silêncio por alguns segundos. 2 profissionais assistindo a justiça escorrer pelos dedos, em tempo real. O que você pretende fazer agora? Ele perguntou por fim. Olhei para o meu jardim, para as sementes que plantei semanas antes, agora rompendo a terra. Vou regar meus tomates, e depois vou concluir o que comecei. A manhã de segunda-feira amanheceu clara e ensolarada. Em vez de ficar em casa, como orientado, dirigi até o escritório, usando o meu melhor terno. Os seguranças sorriram e me liberaram a entrada. Evidentemente, ninguém havia revogado meu acesso. O prédio estava mais movimentado do que o habitual. As conversas cessaram quando me viram, olhos arregalados de surpresa. Caminhei direto para o andar da diretoria, onde a reunião do conselho aconteceria. Do lado de fora da sala, Charlotte conversava em tom baixo com Gerald e vários conselheiros que reconheci.
Gerald me viu primeiro, sua expressão mudando de choque para alarme. Menina Teller, você não deveria estar aqui. Eu sei, mas achei que o conselho deveria ter todas as informações antes da votação. Charlotte deu um passo à frente. Senhorita Teller, apesar de respeitar sua preocupação, esta reunião é fechada. Claro, concordei. Tenho apenas um documento para entregar. Estendi um envelope lacrado. Isto deve esclarecer bastante coisa. O que é isso? Perguntou ela, sem abrir. A peça que faltava, o motivo pelo qual eu tinha tanta certeza das conexões de Iris com o grupo de investimento. Gerald pegou o envelope. Vou garantir que o conselho analise. Aliás, vocês deveriam abri-lo agora, todos vocês. Algo no meu tom pareceu convencê-los. Charlotte rompeu o lacre com cuidado e retirou uma única folha. Os membros do conselho se aproximaram, lendo por cima do ombro dela. As reações diziam tudo. Olhos arregalados, suspiros contidos. Um deles chegou a recuar um passo. Isso foi verificado? Perguntou Charlotte, com a voz estranhamente instável. Cada detalhe, confirmei. Passei as últimas 2 semanas reunindo documentação adicional. Gerald parecia fisicamente mal. Por que você não apresentou isso antes? Porque eu precisava ver até onde certas pessoas iriam para proteger seus próprios interesses. Agora eu sei. Charlotte entregou o documento a um assistente. O conselho precisa analisar isso imediatamente e em particular. Assenti e me virei para sair. Mona, chamou Gerald, para onde você vai? Sorri pela primeira vez em semanas enquanto esvaziava a minha mesa. Não vou precisar mais dela. Ao me afastar, ouvi a porta da sala de reuniões se abrir e vozes urgentes pedindo assessoria jurídica imediata. Ao meio-dia, a notícia já havia se espalhado por toda a empresa. O grupo de investimento que arquitetou nossa fusão, o mesmo que havia adquirido a carteira de clientes da antiga empresa de Iris, era, na verdade, uma complexa empresa de fachada, controlada, no fim das contas, pelo nosso principal concorrente. Iris não vinha sabotando seu antigo empregador por ganhos pessoais. Ela era uma agente infiltrada, executando uma sofisticada operação de espionagem corporativa que durou anos, planejada para enfraquecer e eventualmente absorver nossa base de clientes por meio do que pareciam falências legítimas. As provas que reuni não implicavam apenas Iris, revelavam toda uma rede de executivos infiltrados em diversas empresas, todos trabalhando com o mesmo objetivo: desmontar sistematicamente barreiras competitivas por meio de fracassos fabricados, disfarçados de forças naturais do mercado. Meu telefone não parava de tocar. Repórteres, conselheiros, até representantes de órgãos reguladores. Ignorei todas as ligações e foquei em empacotar meus poucos pertences pessoais. Enquanto colocava minha caneca de café em uma pequena caixa, Darlene apareceu na minha mesa. Os representantes do grupo de investimento saíram às pressas, contou. A segurança os escoltou até a saída. Assenti, continuando a organizar minhas coisas. Gerald convocou uma reunião de emergência com toda a equipe para as 15 horas, e há pessoas da Comissão de Valores Mobiliários na sala de conferências. Foi rápido, comentei. Mona, ela hesitou. Todo mundo está dizendo que você salvou a empresa, que desvendou uma conspiração que ninguém mais enxergou. Fechei a caixa. Eu só prestei atenção, Darlene, só isso. Você vai mesmo embora? Peguei a caixa. Meu trabalho aqui terminou. Enquanto caminhava em direção à saída, minha equipe se reuniu, formando uma espécie de guarda de honra improvisada. Howie deu um passo à frente. Para onde você vai? Recebi algumas propostas interessantes. Parece que expor espionagem corporativa torna alguém bastante atraente no mercado. Você não poderia ficar pelo menos para a reunião? Gerald quer reconhecer publicamente o que você fez. Balancei a cabeça. Alguns reconhecimentos chegam tarde demais para fazer diferença. Do lado de fora, o ar de primavera era fresco e revigorante. Coloquei a caixa no carro e olhei uma última vez para o prédio onde passei grande parte da minha vida adulta.
Minha vingança não era ver Aires demitida, nem apenas expor o esquema do grupo de investimento. Tampouco era proteger a empresa de uma aquisição hostil disfarçada de fusão. Minha vingança era sair por conta própria, com minha reputação não só intacta, mas fortalecida. Enquanto Aires enfrentava possíveis acusações criminais e o grupo de investimento lutava para evitar sanções regulatórias, eu recebia múltiplas ofertas de empresas que, de repente, reconheciam o valor de alguém capaz de enxergar padrões que outros ignoravam. Às vezes, a maior vingança não é destruir o inimigo, mas alcançar um nível tão elevado que ele se torne irrelevante para sua história. Se você me acompanhou até aqui, sabe que isso nunca foi apenas sobre conflitos no ambiente corporativo. Foi sobre manter-se firme quando o mundo tenta te apagar, sobre encontrar força na paciência e na observação. Se essa história te tocou, clique em curtir e inscreva-se para mais narrativas sobre força silenciosa e pensamento estratégico. E conte nos comentários quais padrões você percebeu e outros não notaram. Às vezes, essa percepção é o seu maior poder. Histórias como essa revelam uma verdade desconfortável sobre o mundo corporativo. Competência nem sempre protege, e lealdade raramente é recompensada da forma que esperamos. O tempo de casa, a experiência e os resultados podem ser ignorados quando interesses maiores entram em jogo. O silêncio da protagonista não é fraqueza, mas estratégia, um lembrete de que observar, entender e esperar o momento certo pode ser mais poderoso do que qualquer confronto imediato. A verdadeira força, muitas vezes, não está em reagir, mas em resistir sem se destruir por dentro. No fim, essa história nos obriga a encarar uma pergunta incômoda. Quantas pessoas brilhantes já foram apagadas não por falta de talento, mas por jogadas invisíveis de poder? A maior lição dessa história é clara. Nunca subestime quem conhece profundamente o sistema em que está inserido. Experiência constrói visão, e visão enxerga falhas que a pressa ignora. Ambição sem ética cria atalhos perigosos, e todo atalho deixa rastros. A protagonista ensina que não é necessário gritar para vencer, nem expor tudo de imediato. Às vezes, a vitória está em reunir provas, conectar pontos e permitir que o próprio erro do outro revele a verdade. Em ambientes onde o poder muda rápido, a integridade e a paciência são armas silenciosas. Quem tenta apagar o passado sem compreendê-lo costuma tropeçar exatamente nele. Agora me diz, em que momento você percebeu que aquilo não era apenas um conflito profissional, mas algo muito maior? E se fosse você, teria agido em silêncio como ela, ou teria confrontado tudo de forma direta? Escreve aqui nos comentários, eu quero muito saber. E não esquece, deixa também o seu comentário com uma classificação de 1 a 10 para mostrar o quanto você gostou, porque assim eu consigo trazer mais vídeos que sejam interessantes para você. Se essa história te prendeu, curta o vídeo e se inscreva no canal para mais narrativas intensas como essa.